Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vá falando com o Senhor na tua oração, pedindo para Ele sondar você, pedindo para Ele ministrar o seu coração, porque é Ele que te conhece, é Ele que quebranta, que fortalece o teu coração. Oh, aleluia, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, enche-me e usa-me. Isso, diga: sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Senhor Deus e Pai, nós estamos, meu Deus, na Tua presença e nós cremos, meu Deus, que o Senhor é um Deus galardoador. É um Deus que abençoa aqueles que buscam ao Senhor, Deus, de todo o coração. Porque o Senhor mesmo disse que é necessário que os que buscam ao Senhor, busquem ao Senhor, meu Deus, em espírito e em verdade, meu Deus. E nessa noite nós estamos aqui, Pai, lutando pela nossa casa, pela salvação da nossa família, meu Deus. Noé estava, meu Deus, lutando pela família dele, Pai.
Noé estava, meu Deus, usando a fé que o Senhor deu como ferramenta espiritual. E, meu Deus, a Bíblia diz, quando veio a destruição, quando veio o dilúvio para a terra, quando as águas começaram, meu Deus, a crescerem, meu Deus, na face da terra, a Bíblia diz que Noé e toda a família estavam, meu Deus, dentro da arca, Pai. E que na medida que as águas subiam, a arca subia também. Na medida, meu Deus, que as águas cobriam a terra, cobriam os montes, a arca, meu Deus, ela subia também. Porque ali, meu Deus, a família de Noé estava sendo salva da destruição, da morte, Pai. E nós cremos, Deus, que através da fé, a nossa arca está subindo também, Pai. Nós cremos que através dessa atitude de fé, meu Deus, em estar reunidos aqui, nós cremos que a nossa família está sendo salva, meu Deus. Porque a Tua palavra diz que é nós e a nossa casa que serviremos ao Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então nós queremos continuar buscando ao Senhor, porque os que buscam ao Senhor, estes vão encontrar. Aqueles que buscam, aqueles que batem na porta, a porta vai se abrir, meu Deus. Então, Pai, nessa noite, nós entregamos, Pai, a nossa vida ao Senhor. Entregamos o nosso lar, a nossa família e pedimos que desde já o Senhor já venha salvar, venha abençoar aqueles que estão ilhados, meu Deus, talvez numa ilha, que estão no meio do mato, de uma mata, meu Deus, perdidos sem saber para onde ir, Senhor. Crianças que estão talvez, meu Deus, desamparadas, estão perdidas, passando por necessidade, Pai. Oh, meu Deus, essa é a nossa oração, Pai, porque o que busca o Senhor de nada tem falta. E por isso que nós cremos que o Senhor é um Deus de provisão, é um Deus de providência. Abençoa-nos, Pai, nessa noite, Senhor. Abençoa a minha família, diga abençoa a minha família, Senhor. Abençoa o casamento, abençoa meus filhos, protege os meus familiares, Senhor. Porque nós cremos, meu Deus, que operando o Senhor ninguém impedirá. Oh, irmãos, erga as mãos para o alto e mais uma vez adore ao Senhor, dizendo como um farol, oh meu Deus, em nome de Jesus, oh aleluia, um farol, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, sonda-me, oh aleluia, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Isso, erga a tua voz, diga sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e usa-me, enche-me e como um farol, farol que brilha à noite, como sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Aleluia. Eis aqui a minha vida, usa-me. Erga as tuas mãos para o alto e diga: Senhor meu Deus, diga, o meu coração está aberto para receber a tua palavra. Diga: usa-me, Senhor. Diga: eu dou liberdade para o Senhor me usar, para salvar toda a minha família, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga: muito obrigado, Senhor. Diga amém, Jesus. E pode aplaudir o nosso Deus bem forte? Pode aplaudir o nosso Deus bem forte, mano? Pode ser mais forte, que é para Jesus?
Glória a Deus, diga glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Que bom que você veio hoje, uma quarta-feira bem chuvosa mesmo, né? Chovendo em todo o estado do Rio Grande do Sul. Estamos em alerta aí, muitas cidades estão, né? Estão aí, as águas dos rios já estão quase saindo fora. E nós temos que orar, né? Porque a Bíblia diz que agindo eu, ninguém pedirá. Então temos que orar, porque o único que pode fazer alguma coisa é Deus. Amém, meus irmãos? Pode sentar aí em nome de Jesus. E eu já vou pedir para você pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e abre lá em Atos. Eu quero dividir aqui uma palavra hoje. Hoje também é o dia 1º de maio. Também desejar aos irmãos, né, um feliz dia do trabalhador. Que Deus abençoe grandemente, né, na área profissional, na área financeira, na empresa. Deus honre bastante aí cada dia mais em nome de Jesus. Atos capítulo de número 2, meus irmãos. Eu quero dividir aqui uma palavra que Deus ele colocou dentro do meu coração. E depois nós vamos orar pela nossa família, amém? Quero orar também pelo dia do trabalhador, pedir uma bênção especial, em nome de Jesus. Mas o que o pastor Adilson vai falar hoje? Preste bem atenção. Qual que é o tema da mensagem? Preste bem atenção, o tema da mensagem é assim, e de repente. Esse é o tema da mensagem. Diga assim, e de repente. Esse é o tema. Eu estava ontem, depois o pastor estava na reunião dos obreiros, reunião ministerial aqui na igreja, e aí então minha esposa foi deitar e eu fui ler a Bíblia, né? Eu fui dar uma meditada na palavra de Deus. E teve uma coisa aqui em Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 1, teve essa palavra que Deus ele falou muito ao meu coração, e eu quero poder dividir com os irmãos nesse dia, tá? Então, abra o seu coração para receber a palavra. Vamos ler o versículo de número 1? Olha só o que diz ali, Atos 2, versículo de número 1. Está dizendo assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí no versículo de número 2 diz o quê? E de repente. Então essa palavra aqui, irmãos, foi a palavra que mexeu muito com o meu coração. A gente sempre, quando vai ler a Bíblia, você tem que pedir para o Espírito Santo ele te revelar a palavra. Então, essa palavra aqui, de repente, essa frase, foi a frase que ardeu dentro do meu coração. Só que para a gente conseguir entender, né, o que o pastor lhe quer pregar para você nessa noite, pelo menos nós temos que falar um pouquinho do versículo de número 1, da importância de nós estarmos o quê? Reunidos. A palavra de Deus está dizendo, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era uma festa que eles faziam, a Bíblia diz, né, que todos os discípulos de Jesus, o povo de Deus, Israel, os hebreus, todos eles estavam reunidos aonde, meus irmãos? No mesmo lugar. Então, eu quero que você entenda isso, a importância de nós estarmos reunidos nessa noite, amém? Reunidos no mesmo lugar. Deus ele planejou um lugar para os seus filhos estarem, que é a casa dele, a igreja. Eu creio que todos os irmãos devem lembrar daqueles salmos que diz o quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Deus ele tem um propósito, Deus ele quer que o seu povo ele ande o quê? Reunido no mesmo lugar. Deus não quer que o seu povo ele fique espalhado. Um exemplo, né? Graças a Deus, eu fiz reunião de manhã, às 9 horas da manhã. De manhã deu mais ou menos, não me lembro aqui, mas deu uns 6, 7 pessoas de manhã. Eu fiz reunião também à tarde e agora estou fazendo à noite. E eu fiquei feliz de ver os irmãos na igreja, amém? Isso aqui é um sinal de que realmente vocês estão lutando pela salvação do quê? Da família. Mas entendo que o pastor está dizendo, tudo isso vai acontecer porque vocês estão reunidos no mesmo lugar. Então Deus ele falou aqui, meus irmãos, a própria palavra do Senhor ele está falando que depois que se cumpriu o dia de Pentecostes, né, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. O que eles estavam fazendo? Estavam numa igreja reunidos. Eles estavam nessa igreja, estavam ali orando a Deus. Certamente tinham mulheres que estavam orando pela conversão do marido. Certamente tinham maridos que estavam orando pela conversão da mulher. Certamente tinham pais que estavam batalhando pela libertação dos filhos. Todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. Cada um tinha o seu propósito.
Talvez naquele lugar ali tinham pessoas que estavam doentes com câncer. Talvez tinham pessoas que estavam ali, estavam com leucemia ou algum tipo de paralisia. Talvez no meio ali tinham pessoas que eram paralíticas, pessoas que eram cegas, pessoas que sofriam de problema de coluna ou problema no casamento, alguém que tinha se divorciado, alguém que estava passando por uma perseguição, não sei. Mas o que o pastor quer dizer assim, ó, que o segredo da gente alcançar as bênçãos do Senhor está em quê? Em a gente estar reunido no mesmo lugar. Aí o que aconteceu, gente? No versículo de número 2 diz o quê? E de repente. Então essa palavra foi a palavra que Deus colocou dentro do meu coração. E de repente, para quem não entendeu ainda, significa então que as coisas começaram o quê? Começaram a acontecer. O cego começou a enxergar. O paralítico, ele começou a andar. Talvez ali tinham mulheres que estavam batalhando pela libertação do marido, elas alcançaram a libertação. Talvez tinha mulheres ali que estavam lutando pela libertação do marido e conseguiram ver o marido liberto. Talvez tinham pais que estavam lutando ali pela libertação dos filhos, ou estavam orando até pela cura, porque naquele tempo tinham muitos pais que viam filhos lunáticos, gente com problema. A questão é o quê? Que de repente as coisas começaram o quê? Começaram a acontecer. Mas por quê, pastor? Porque eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então é assim que Deus vai abençoar o povo dele. Então o que o pastor quer entender? Assim, por favor, não entenda mal. Que aquelas pessoas que se separam do povo de Deus, que querem andar como ovelhas desgarradas fora da igreja, fora do corpo de Cristo, Deus nunca vai abençoar. Não tem como Deus abençoar uma pessoa que não está reunida no mesmo lugar com o povo dele. Essa é a vontade de quem, meus irmãos? É a vontade de Deus. Tem muitas pessoas que estão andando nesse mundo, irmão, sem o entendimento da palavra. Né? Eu até esses dias, por favor, não entenda mal o que o pastor está dizendo. Esses dias eu atendi um caso de uma irmã. Essa irmã, eu que batizei ela nas águas. Essa irmã, fui eu que ganhei ela para Jesus, batizei nas águas e disse, ó, a partir de agora você é membro do corpo do quê? De Cristo. Agora a senhora é membro da igreja. A senhora é uma pessoa que eu tenho que contar com a senhora. E ela parou de vir na igreja, ela não veio mais. Aí eu estava olhando os stories dela lá, né? Porque hoje a gente tem esse acesso, vê story do WhatsApp, vê story no Instagram e assim por diante. E eu estava olhando lá, e todo dia de manhã observando, antes dela sair para o trabalho, ela estava com um livro lá, até o nome desse livro, acho que é Café com Deus, uma coisa assim, não sei quem que é o autor, e ela estava lá, lendo, né, o Café com Deus. Eu não estou dizendo que é errado ler, mas eu estou dizendo que Deus vai abençoar aqueles que estão reunidos em o mesmo lugar. Então, essa palavra, irmãos, tem que estar dentro do teu coração. As coisas, elas começam a acontecer quando Deus ele olha para o seu povo e ele percebe que todos estão reunidos no mesmo lugar. Aí, de repente, as coisas começam a acontecer. Aí você vê muito familiar, às vezes, vindo para a igreja. Você vê muito familiar, às vezes, largar o vício. Você vê familiar largar a mentira. Você vê uma transformação na vida desse familiar. De repente, as coisas começam a acontecer. E você fica entusiasmado com aquilo ali. Mas, pastor, como que isso está acontecendo? Isso aí é o que, irmãos? Ó, é resultado de você estar reunido com os irmãos na igreja em o mesmo lugar. Orando, adorando, levantando um clamor, ouvindo a palavra de Deus. Foi para isso que Deus ele criou a igreja aqui na terra. Mas, às vezes, tem aquela pessoa que não quer estar unida ao corpo de Cristo. É aquela pessoa que não quer estar na igreja lutando pela vida financeira, não quer estar na igreja lutando pela família, pelo casamento, não quer estar na igreja lutando pela cura. Quando que Deus vai abençoar? Quando que o Senhor vai conseguir fazer alguma coisa para essas pessoas aí? Ó? E o pior de tudo é o quê? Que tem muitas pessoas que têm se frustrado, irmão. Pessoas que já deveriam ser abençoadas grandemente, já deveriam ter alcançado a cura, mas às vezes ficam postergando ali, ó, fica anos da vida, vem lá de vez em quando, ouve uma palavra, depois fica um mês sem vir na igreja. É uma pessoa que ela não está reunida no mesmo lugar com a igreja de Jesus. E por isso que as coisas elas começam a tardar a acontecer. Então essa frase aqui, ó, e de repente, ela vai aparecer para aquelas pessoas que estão reunidas no mesmo lugar, que estão batalhando pela família, batalhando pela vida financeira, né? Hoje é dia do trabalho, dia 1º de maio, estão batalhando para ter um salário abençoado, batalhando para ter
trabalhar numa empresa abençoada, ser uma pessoa que vai subir degraus, batalhando para ganhar causa na justiça. Olha só, área das finanças, são pessoas que serão grandemente abençoadas por quem? Abençoadas por Deus. Mas para que tudo isso, se de repente venha acontecer, todos precisam estar reunidos no mesmo lugar. Amém? Então eu quero que você vá aqui para Atos capítulo de número 16. Quero te dar o primeiro exemplo, tá? Atos capítulo de número 16, o versículo é o versículo de número 16 também. Que é uma passagem muito conhecida dos irmãos, tá? Nós pregamos muito na igreja a respeito de Paulo e Silas, né? Você já deve ter várias vezes estudado sobre isso. Mas eu faço questão de fazer a leitura da Bíblia para não ficar nas minhas palavras, né? Porque foi realmente isso que o pastor está pregando que aconteceu. Se eles não tivessem reunido, se eles não tivessem essa comunhão, Paulo, Silas, Timóteo, o médico Lucas, os outros irmãos da igreja, se eles não tivessem essa comunhão, se a igreja não estivesse orando, eles nunca conseguiriam ser libertos. Então, eu quero ler para os irmãos aqui Atos 16, vamos ler a partir do versículo 16, tá? Eu vou fazer uma leitura aqui para não ficar nas minhas palavras. Está dizendo assim, ó. E aconteceu o quê? Indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, olha só, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando que saias dela. E na mesma hora o espírito saiu, né? Versos 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o escutavam. Agora preste atenção no 26. O que está escrito aí, gente? E de repente. Então, olha que forte isso, meus irmãos. Vocês conhecem a história já, né? Por que eu fiz questão de ler? Para a gente, desde o início, a gente conseguir pegar os detalhes. Primeiro, eles eram homens de Deus, eles eram envolvidos com a oração. Todo dia eles iam ao templo orar. Eles tinham um momento de congregar. Eles tinham um momento em que eles estavam ali orando ao Senhor. E olha a batalha que eles estavam enfrentando desde o início, é ou não é? Quando eles falavam assim, Paulo, Silas, Timóteo, Lucas e talvez mais alguns que estavam ali, sendo preparados para a obra, agora é a hora de nós ir para o templo orar. Vamos para lá agora orar, né? Vamos interceder para que Deus venha proteger essa cidade. Lá na estrada, lá no trajeto, né, eles enfrentavam essa menina que tinha um espírito de adivinhação. Todos os dias foi assim. Todos os dias que eles iam ao templo, eles enfrentavam essa batalha ali. Até que chegou o momento, irmãos, assim, ó, o apóstolo Paulo, ele se perturbou com aquela situação. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele pegou e expulsou o demônio daquela menina ali. Olha a autoridade que o Paulo tinha. Olha a comunhão que eles tinham com o Senhor. Ele expulsou aquele demônio daquela menina. Só que por eles expulsar aquele demônio, o que os romanos fizeram? Prenderam Paulo e Silas lá no tronco da praça da cidade. E a Bíblia diz lá que eles começaram o quê? Começaram a apanhar. E a Bíblia fala, irmãos, que foram muitos açoites. Não foi pouca coisa, não. Eles apanharam muito por causa da obra. Apanharam muito por eles ter esse envolvimento, por eles ter essa comunhão. E se não bastasse isso, a palavra de Deus fala que eles pegaram Paulo e Silas ainda e lançaram lá no cárcere interior.
né, na pior prisão que tinha naquela época, lá nessa cidade aqui, lançaram lá eles. Então veja bem, eles eram homens de Deus, eles tinham comunhão com o Senhor, mas eles estavam debaixo de mau tempo, passando batalha, passando luta. Só que a Bíblia diz que à meia-noite, o que eles estavam fazendo dentro da prisão? Estavam orando e cantando o quê? Cantando louvores ao Senhor. Aí eu digo para os irmãos, era só um que estava ali? Não, eram dois. Era o Paulo e Silas e eram todos os prisioneiros dentro da cadeia. Eles estavam ali reunidos fazendo o quê? Adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. E eles estavam adorando, irmãos, estavam reunidos ali, estavam envolvidos com as coisas do Senhor. E a Bíblia diz que de repente, irmãos, assim, ó, a palavra de Deus diz, né, que sobreveio um tão grande terremoto que as portas daquela cadeia, o quê? Se abriram. E não só o apóstolo Paulo e o Silas, eles foram soltos, mas todos os presos que estavam o quê? Que estavam ali dentro da prisão. Então, entendo que o pastor está dizendo, esse de repente aqui, ó, isso aqui, irmãos, ó, de repente significa algo que vai acontecer a qualquer momento. Talvez você chegou aqui nessa noite, pastor, eu estou precisando de algo. Eu estou precisando, pastor, eu estou batalhando por isso, eu estou buscando por isso, pastor. Mas, pastor, eu digo para o senhor assim, ó, ainda eu não recebi. Mas o que o pastor está pregando assim, ó? Se você permanecer reunido no mesmo lugar, orando, fazendo a obra de Deus como Paulo e Silas, envolvido com as coisas de Deus, de repente as coisas podem o quê? Podem começar a acontecer. De repente você vai ver as coisas começar a se abrir para você. De repente você vai começar a ver aquela tempestade que você estava enfrentando, agora ela cessar e o céu ficar o quê? O céu ficar azul e começar até a sair sol. Mas esse de repente ele vai acontecer para aquelas pessoas que estiverem reunidas no mesmo lugar. Então foi isso que lá em Atos a palavra de Deus está nos ensinando. Né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, a Bíblia diz que todos estavam reunidos em um mesmo lugar. Eles estavam lá envolvidos com a palavra, ouvindo a palavra do Senhor, estavam orando. E eu creio, irmãos, que tinham muitas pessoas em Atos que estavam passando por batalha. Talvez dentro da família, problema financeiro, estavam passando por batalhas. Mas o segredo das coisas acontecerem para eles foi o quê? Eles estarem reunidos no mesmo lugar. Então veja bem, aqui fica provado, irmãos, que Deus ele pode libertar uma pessoa que até está presa. Uma pessoa que está presa num vício. Não estou dizendo aquela cadeia física que a gente conhece, que é a cadeia, que é aquelas grades de ferro. Mas uma pessoa que às vezes é dominada por um vício. Talvez você conheça um familiar teu, pastor. Eu conheço um familiar meu que é dominado pelo cigarro. Pastor, eu conheço um familiar meu, pastor, que é dominado pela bebida, pela cachaça. Deus pode libertar esse teu familiar do quê? Da prisão. De repente isso pode acontecer. Mas para que isso venha acontecer, para que Deus venha interceder por você, para que Deus ele venha operar na tua vida, você tem que permanecer junto com todos reunidos aonde, gente? Em um mesmo lugar. Você tem que continuar fazendo parte do corpo de Cristo. É aí que está o segredo das coisas começar a acontecer, amém? Aí um dia desse você está aí na igreja, até esqueceu dos problemas. Dali um pouco, quando vê, de repente o quê? De repente as coisas começam a acontecer. Você já percebe que o teu familiar já tem desejo de vir para a igreja. Você já percebe que o teu familiar largou o vício. Aí você percebe que o teu familiar não fica brigando mais contigo, não tem incredulidade, não duvida no coração daquilo que você prega. Aí você já, de repente, as coisas começam o quê? Começam a acontecer, irmãos. Não foi assim com Ezequiel no Vale dos Ossos Secos? Foi ou não foi? Ezequiel 38 fala isso, né? Eu não vou entrar lá por causa do tempo, mas presta atenção que o pastor vai dizer. A Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus levou Ezequiel para o meio de um vale de ossos secos. Entenda o pastor aqui, não eram ossos de humano, né? Um cemitério mesmo. Mas, na verdade, a Bíblia diz que era o povo de Deus que estava em quê? Em pecado. Povo de Deus que estava enfiado na prostituição. Povo de Deus que estava abandonando a palavra, que não era um povo que estava enfraquecido. Mas olha que interessante isso. Deus disse para Ezequiel ir bem no meio do vale,
O que Deus estava dizendo? Eu quero que você fique reunido com quem? Fique reunido com aquelas pessoas que elas estão enfraquecidas hoje. E te digo mais, Ezequiel, prega a palavra. Fala a palavra para eles, Ezequiel. Conta a respeito de mim. E a Bíblia diz que Ezequiel, meus irmãos, ele começou a falar. Ele começou a profetizar, dizendo, ossos secos, né? Nasçam carne. Dali um pouco a carne começou a nascer, ele começou a profetizar. Agora os nervos, né? Comecem a nascer sobre a carne. Dali um pouco ele viu que aquilo ali estava acontecendo, daí ele já disse, olha só, agora eu quero que a pele nasce sobre a carne, né? Daqueles ossos ali. E Deus dali um pouco disse, continua profetizando, Ezequiel. Fala aos 4 ventos agora para que os ventos soprem o Espírito Santo sobre eles. E olha só, de repente, a Bíblia diz que começou a dar um rebuliço ali. Aonde havia morte, agora passou a ter o quê, gente? Passou a ter vida. Aonde havia pecado, agora passou a ter o quê? Arrependimento. Agora imagine, irmão, se eles não estão reunidos no mesmo lugar. Imagine, por favor, não interprete mal o que o pastor está dizendo. E eu nunca citei isso aqui que eu vou citar. Mas outro dia, esses dias, eu vi um rapaz que ajuda nós aqui na igreja, que ele até me disse assim, né? Que a igreja é o quê? É como se fosse um hospital. A igreja é um lugar onde o povo de Deus ele precisa ser o quê? Ser tratado. Então, quando você vem para a igreja, não se escandalize com o que o pastor vai dizer. Dentro da igreja, você vai enxergar assassino. Dentro da igreja, talvez um dia você vai enxergar gente estuprador. Dentro da igreja, você vai enxergar gente que agride mulher. Às vezes, dentro da igreja, você vai enxergar muitas pessoas que estão em quê? Em pecado. E olha o que o pastor está dizendo. Deus quer que essas pessoas, elas permaneçam reunidas no mesmo lugar. Para que então, de repente, elas comecem a ser libertas. Então isso aqui é uma palavra que você tem que colocar dentro do teu coração, amém? Permaneça, irmão. Permaneça, irmã. Se você tem batalhado, pastor, mas é 1 ano, 2 anos, estou 30 anos, pastor, olha, Deus amado, já não aguenta mais, uma hora as coisas vão acontecer. De repente você vai olhar e vai dizer, meu Deus, que bênção, obrigado, senhora. Eu até citei hoje de tarde, né? Eu gosto de dar o exemplo da Isabel e do Adjalmo, que a Isabel ficou 18 anos batalhando pela libertação do Adjalmo. Cachaceiro, gente. O obreiro de Adjalmo era cachaceiro. Vivia nas valetas, bebendo, dormindo, chegava em casa nas madrugadas. Era um homem totalmente mundano. Mas eu pergunto para os irmãos, valeu a pena ou não valeu a pena permanecer? Valeu a pena. 18 anos ela ficou lá, junto com os irmãos da igreja onde ela estava, reunida, orando, intercedendo pela vida dele. E hoje ele é o quê? É um servo de Deus. De repente as coisas começaram o quê? Começaram a acontecer. Então, tudo que precisa acontecer na tua vida depende de você estar no mesmo lugar o quê? Reunido. Amém? Deus libertou Paulo da prisão, libertou Silas da prisão e libertou todos os outros presos que estavam ali na prisão também. Porque a Bíblia diz, operando eu ninguém impedirá. Então, você tem que crer nessa palavra, amém? Tem muita gente que às vezes, eu não quero entrar muito, dar ênfase para esse lado da mensagem, mas tem muita gente que não quer mais estar reunida com o povo de Deus. Tem gente que acha que é Deus na terra. Tem gente que não acha que não precisa estar na igreja, lutar pela família. Tem gente que acha que não precisa lutar pela vida financeira, lutar pela cura, lutar pela salvação. A gente está vivendo num tempo onde tem muita gente criticando a igreja, dizendo que o que os pastores estão falando na igreja é mentira. Irmãos, essas pessoas estão correndo o risco de perder a salvação. Essas pessoas, elas estão correndo o risco sério de amanhã depois elas sofrerem problemas graves e elas terem que voltar para a presença de quem? De Deus. Então, você tem que permanecer reunido no mesmo lugar, amém? Não saia da presença de Deus, continua na palavra, continua firme com os teus irmãos, porque de repente as coisas vão começar a acontecer, amém? Esse de repente não é 1 ano, 2 anos, de repente você vai sair você vai sair da igreja agora, você vai chegar em casa, aquele teu familiar que era o mais briguento e vai vir te dar um abraço. De repente você vai chegar em casa, você vai receber uma ligação daquela pessoa que te deve, há mais de 5 anos. Ô fulano, tu lembra aquele dinheiro que eu te devo, aqueles 10 mil? Me dá o número da tua conta aí que eu vou fazer o depósito. Mas o único que pode fazer isso é Deus. Então,
Nós temos que estar reunidos no mesmo lugar. Amém? Agora eu quero que você vá aqui para Atos 22. Aqui é uma revelação nova, tá? Eu confesso para você que eu já preguei muito sobre o Paulo e o Saulo. Mas falando do Saulo de Tarso aqui, eu me impressionei. Eu me impressionei mesmo. Isso aqui, gente, é algo muito forte. Deus revelou muito o meu coração também. Atos 22, o versículo, é o versículo de número 6, irmão. Quem está entendendo a mensagem? Os irmãos estão entendendo? Tem gente que está perdendo a cura, irmão. Tem gente que está perdendo a libertação. Tem gente que está perdendo a salvação da família. Pessoas que não querem se envolver. Pessoas que não têm humildade de reconhecer que precisa estar ligada com o corpo de Cristo. Gente que não quer vir na igreja, gente que está lá, por favor, não interprete mal, até aquelas pessoas que estão assistindo, não interprete mal. Mas tem gente que acha que pegar um livro e ficar lendo todo dia de manhã e não vir para a igreja vai resolver o seu problema. Não existe isso, irmão. Deus, ele quer que o seu povo esteja reunido no mesmo lugar. O próprio Deus em Gênesis fala, ele assim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa. Nem Deus, ele decidiu as coisas sozinho. Estava ele, estava Jesus e quem? E o Espírito Santo reunidos no mesmo lugar. E olha tudo o que aconteceu de repente. Olha a perfeição que você é. Diga glória a Deus. Olha o quanto você é bonito. Olha o quanto você é bonita, irmã. Diga glória a Deus. Pastor, nem tanto assim. Da onde? Você foi feita a imagem e semelhança de quem? De Deus. Você é uma bênção para o Senhor. Amém? Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque o próprio Deus, Jesus e o Espírito Santo estavam reunidos em um mesmo lugar. Se eles tivessem dividido um para lá, um para cá, talvez nós nem teríamos existido nessa face da terra. A mesma coisa é as áreas onde nós necessitamos bênção. Nós precisamos permanecer firme, porque é assim que de repente as coisas vão acontecer. Amém? Vamos lá então, Atos 22, o versículo é o 6, tá, gente? Olha o que diz ali, ó. Ora, é o Saulo de Tarso, né? Ora, aconteceu o quê? Indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, olha só, quase ao meio-dia, o que, gente? De repente, me rodeou o quê? Uma grande luz do céu. Então, olha que forte. E o que Deus falou com o senhor, pastor Adilson, aqui, ó? A palavra de Deus estava dizendo que o Saulo não era o Paulo. Saulo, ele estava indo já em direção ao quê? O caminho. Quem que é o caminho? Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então preste atenção no que o pastor está dizendo aqui, ó. A palavra de Deus estava dizendo que Saulo, não Paulo, ele já estava indo em direção ao quê? Ao caminho. Só que dentro do coração do apóstolo Paulo, ele ainda estava o quê? Perseguindo a igreja. Dentro do coração do apóstolo Paulo, ainda ele não acreditava em Jesus. Dentro do coração do Saulo de Tarso, ele ainda tinha dúvida em relação ao evangelho, em relação a Jesus. Mas a Bíblia diz que ele estava indo em direção ao quê? O caminho. E o que, gente? De repente, a Bíblia está dizendo, me rodeou uma grande luz do céu. Quem que era essa luz? Diga assim, era Jesus. De repente, o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus e houve uma verdadeira conversão e ele passou de Saulo a ser quem? A ser o Paulo de Tarso. Então veja bem o que o pastor está dizendo, meus irmãos. É assim, de repente as coisas com Deus é assim. Dentro da igreja, o que o pastor está dizendo para você entender? Que tem gente dentro da igreja que não acredita em quem? Não acredita na salvação. Tem gente que está indo em direção ao caminho, mas não acredita que vai vir a destruição para essa terra. Tem gente que está indo em direção ao caminho, é uma pessoa de Jesus, é uma pessoa da fé, é uma pessoa que está dentro da igreja, mas é uma pessoa que não acredita na salvação. Porque se acreditasse na salvação, ela estaria hoje aqui reunida, nesse mesmo lugar, batalhando pela salvação da família. Mas às vezes não acredita. Mas o que o pastor está pregando? E de repente. Por isso que você tem que aconselhar as pessoas a permanecer. Por isso que você tem que aconselhar as pessoas, tu está fraco, mas vai indo. Vai permanecendo, uma hora você vai se fortalecer. Agora o pior é o quê? O pior é se a pessoa desiste, amanhã depois, nem na igreja mais a pessoa vem.
Aí a pessoa está criticando o pastor, está criticando como muitos fazem, vai para as redes sociais, fica falando mal disso, daquilo. Essas igrejas, é tudo mentira, não é de Deus. É uma mágoa que a pessoa tem. A pessoa se enfraqueceu tanto, deixou, irmãos, de estar na igreja, que hoje o diabo já não permite mais que a pessoa venha. E olha, tudo isso é orgulho, segundo a palavra de Deus. Então, se você conhece alguém, um exemplo, pastor, eu conheço um irmão, conheço uma irmã, que eles, pastor, estão diminuindo as vindas dele na igreja, estão muito fracos, estão enfraquecidos, pastor. São pessoas que estão no caminho, são pessoas de Deus, mas estão enfraquecidas. Então, o que você vai fazer? Você vai falar para essas pessoas, para elas permanecerem. Irmão, irmã, o pastor disse lá na igreja que vocês têm que permanecer reunidos no mesmo lugar. Vocês não podem sair dali. Vocês têm que continuar ali, porque de repente as coisas começam o quê? Começam a mudar. Se era uma pessoa enfraquecida, agora você vai passar a ser uma pessoa fortalecida, amém? Mas nós temos que ser ousados para isso, irmão. Agora, se a gente não faz a nossa parte, se a gente não é ousado, se a gente não prega, se a gente não está envolvido, se a gente não se preocupa com aquelas pessoas que já não vêm mais na igreja, o que vai ser dessas pessoas aí? Porque uma pessoa que começa assim, ela vinha toda segunda, quarta, sexta e domingo. Aí dali um pouco ela muda, vem só quarta e domingo. Pela lógica se enfraqueceu, né? Aí dali um pouco a pessoa nem na quarta vem mais. Aí vem só no domingo. Não, eu vou só no domingo. Voltou a viver naquela religião passada. Só no domingo. Aí só o domingo não é suficiente. Mas a pessoa ela está enfraquecida e dali um pouco a pessoa já não vem os domingos. Ela vem lá só na Santa Ceia. Olha só, amanhã ou depois essa pessoa não vem mais. O diabo dá uma rasteira nessa pessoa e nunca mais traz essa pessoa de volta. Então, se a gente conhece algum caso assim, nós temos que falar para as pessoas, mesmo que vocês estejam enfraquecidos, vocês devem estar reunidos no mesmo lugar. Porque de repente as coisas vão começar a acontecer. Amém? E aí a pessoa passa a ser uma pessoa vencedora. Então, meus irmãos, nós temos que pegar essa palavra e a gente tem que praticar essa palavra. Amém? Penso eu que toda palavra que Deus coloca no coração do pastor é para tratar com a igreja. É para falar para os irmãos que a gente não pode andar como ovelha desgarrada nesse mundo, achando que nós somos pastores e não temos pastores. Achando que a gente pode fazer as coisas do nosso jeito, longe do corpo da igreja, sem a bênção da igreja. Isso não existe, irmão. Deus, Ele quer que a gente esteja reunido no mesmo lugar. Porque, de repente, as coisas começam a acontecer. Amém? Talvez se tem alguém aqui que diz, pastor, para mim, pastor, até agora não aconteceu nada. Mas permaneça firme. Permaneça fiel. Porque, de repente, as coisas podem começar a acontecer. Amém? Eu quero encerrar lá em Mateus capítulo 18. Abre a tua Bíblia lá. Mas eu poderia falar, irmãos, olha, Mesaque, Sadraque, Abednego, estavam reunidos. E a Bíblia diz que, de repente, irmãos, eles olharam para dentro da fornalha de fogo e, ao invés de ele enxergar 3, eles enxergaram quanto? 4. Deus estava com eles lá. Mas eles eram pessoas que não se dobravam diante da idolatria. O Nabucodonosor queria que eles se prostrassem e adorassem a imagem dele. Não, rei, nós não vamos nos prostrar, não. Nós vamos adorar o Deus, porque é Ele que pode nos livrar do quê? Da fornalha. O Senhor não pode nos livrar da fornalha. Nós vamos adorar o Senhor. Olha a ousadia e a coragem daqueles 3 jovens lá. Estavam reunidos, irmãos, no mesmo lugar, orando. Eles 3 mais Daniel. Estavam envolvidos com as coisas de Deus. Tinham comunhão entre irmãos. E por causa disso, de repente, as coisas começaram a acontecer. Amém? Então isso vale para uma pessoa que está doente, uma pessoa que está com problema no casamento, uma pessoa que tem problema de financeiro, uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que não consegue alcançar o sucesso na vida. Todas as pessoas que estão vivendo numa situação assim, se elas permanecerem reunidas naquele lugar onde Deus os colocou, de repente as coisas começam a acontecer. Amém? E isso significa que a bênção é grande. Diga glória a Deus. Mateus capítulo 18, o pastor falou, que vocês conhecem bastante também. O versículo é o versículo de número 20. Mateus 18, aí nós vamos orar.
Mateus 18, versículo de número 20. Olha só o que está dizendo ali, irmãos. Quem achou aí, diga amém. Está dizendo assim, ó. Porque onde estiverem o quê? 2 ou 3, né? O quê? Reunidos em meu, aí estou eu no meio deles. Então aqui fica provado, né, irmãos? Que não é a quantidade, não é 1 ou 2, mas isso aqui de uma forma espiritual está falando que Deus ele quer que o seu povo esteja o quê? Esteja reunido. Se eles estiverem em concordância, estiver orando, estiver buscando a Deus no mesmo lugar, de repente as coisas começam o quê? As coisas começam a acontecer. Então, guarde essa palavra dentro do teu coração, amém? Você entendeu a palavra de Deus? Conseguiu entender? Foi assim ou não foi com nós, gente? Foi ou não foi? Eu me lembro até hoje quando eu cheguei na igreja. Eu cheguei na igreja depressivo, doente, magro mesmo, sem dinheiro, né? Cheguei na igreja com problema sentimental. Cheguei na igreja com meu nome sujo, estava na lama, passando por várias batalhas. Mas quando eu tive encontro, irmãos, assim, ó, com a palavra, primeira coisa é a palavra, porque é a palavra que vai te ensinar a fazer aquilo que é certo. Quando eu tive encontro com a palavra e eu comecei a amar a palavra de Deus, veja bem o que o pastor está dizendo, foi o momento que eu permaneci o quê? Reunido na igreja. Eu amava ir para a igreja para ouvir a palavra. Tinha aquela sede, aquele desejo de aprender a palavra, que eu já estava na igreja, irmãos, assim, o culto começava às 7h30, 6h30 eu saía direto do trabalho e eu já ia para a igreja. Eu era o primeiro a sentar na frente assim, ó. Tinha muita coisa para resolver na minha vida. Estava endividado, estava doente, estava passando por problema judicial, a coisa estava complicada, irmãos. Mas por eu permanecer reunido no mesmo, de repente as coisas começaram a acontecer. Aí Deus começou a me abençoar, minha vida sentimental, minha vida financeira começou a andar, as coisas começaram a melhorar, amém? Agora imagine se eu não permaneço reunido.